Meus amigos, uma nova operação da Polícia Federal acaba de efetuar prisões. Eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo e também não para por aí. Alexandre de Moraes está sendo investigado lá nos Estados Unidos e já soltaram uma bomba de que ele interfere nas eleições brasileiras. Inclusive, o seu ex-assessor, que trabalhava junto no seu gabinete lá no STF, entregou todas as provas das decisões legais na mão de Donald Trump. Trump já está com tudo. Eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo nesta tarde de quarta-feira, dia 1 de abril. Mas antes, claro, só peço para você compartilhar e se inscrever nesse canal, tá? Prestem muita atenção no que está acontecendo nesta tarde. Nesse métier, sabe que todo governo, quando chega a taxas de reprovação que não agradam, quando a aprovação é baixa, a menos do que se esperava, a culpa é sempre da comunicação. Já era na época do Paulo Pimenta, agora também no caso do Sidônio, e pelo que a gente lê dos relatos da reunião, foi justamente isso, né? O ministro Rui Costa reclamou da comunicação do governo e o Sidônio botou a culpa no antecessor. Agora, é aquela coisa, a gente tem que entender se a questão é a comunicação ou se são as entregas que podem estar sendo muitas, mas não estão sendo dirigidas para quem precisa ser atingido. Né? Eu acho que essa coisa da comunicação ela é um argumento fácil de se colocar, mas, de repente, as entregas não são as que poderiam levar o governo adiante. Né? De repente, nem são tantas entregas assim. Né? Preciso entender do que se trata. E é por isso que eu acho que é importante entender que entregas são essas que o governo acha que a população não está sabendo. Tem uma outra questão, né, Júlia, que é um problema que está posto desde 2022 e aparentemente o governo não conseguiu resolver, que é esse novo voto, essa nova maneira de decidir o voto que você mencionou e que eu situaria mais especificamente nesse grupo do eleitorado que é mais empreendedor, que não está tão preocupado com programas sociais, que tem outras coisas na frente, tem outras coisas no horizonte, né? Essa classe média que mora nas periferias das grandes cidades, que se mostrou muito forte na eleição de 2024 e que com certeza vai ter um papel decisivo agora em 2026. São empreendedoras de periferia, são mães solo, são motoristas de Uber, são entregadores de iFood, são evangélicos, né? Gente que está preocupado com um outro tipo de questão, valores mais conservadores. Então, tudo isso entra no combo. Não sei se um único Sidônio seria capaz de resolver tudo isso de problema. É uma coisa que a gente tem que aproveitar a presença do ministro Rui Costa para debater com ele, né? Porque essa culpa a comunicação é o básico, né? Olha, não estão entregando, a gente sabe. A gente do lado de cá sabe, né, camarote? A culpa é sempre da comunicação. A casa do Moraes caiu de novo e vai continuar a cair, meus amigos, até desmoronar. Daqui para frente é ladeira abaixo. Olha só, a Folha de São Paulo acaba de revelar, tudo documentado, que o ministro Moraes voou pelo menos 8 vezes em jatinhos de luxo pertencentes ao Daniel Vorcaro. Esses voos o Moraes fez com a sua esposa, a Viviane Barsi. O fato é o seguinte, diz a Folha de São Paulo que o Moraes e a sua esposa, eles simplesmente voaram entre maio e outubro de 2025 pelo menos 8 vezes nos jatinhos de luxo do Vorcaro. E isso é muito interessante porque maio e outubro, sabe o que aconteceu durante esse período de 25? Maio e outubro, meus caros, é exatamente o momento em que o Banco Master estava no radar do Banco Central, em que eles tentaram fazer a compra e venda para o BRB e o Banco Central estava fiscalizando o Banco Master. Então é exatamente no período mais crítico, coincidentemente no período mais crítico do Banco Master, que os voos do Moraes e da mulher dele foram feitos dentro desses jatinhos do Vorcaro. É também nesse período, entre maio e outubro de 25, que o contrato da esposa do Moraes com o Vorcaro estava mais ativo, estava funcionando, estava a pleno vapor o tal contrato dos 129 milhões de reais. Então, isso é assim, não tem como escapar, é batom na cueca, é batom na cueca. E aí, vamos para a explicação aqui da mulher do Moraes. Veio uma nota do escritório dela
dizendo simplesmente o seguinte, que é muito comum a contratação, né, de serviços de táxi aéreo por parte do escritório dela. Um escritório que não tem nem 15 advogados. É muito comum você contratar táxi aéreo. Você que é advogado e trabalha em um escritório de 10, 15 advogados, você vê alguém contratar táxi aéreo, avião, jatinho para ir para lá e para cá? Ah, pelo amor de Deus. E outra. E acho que essa outra é a mais importante, é a essencial. Meus amigos, se a esposa do Moraes está justificando, está dizendo que é comum o escritório dela contratar avião, jatinho para ir para lá e para cá, e o ministro Moraes estava nesse voo, isso quer dizer o quê? Que o ministro Moraes é advogado dessa banca? Esse documento é um relatório do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos que fala especificamente sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil. O relatório classifica várias decisões do ministro Alexandre de Moraes como censura, alerta que essas ações podem ter efeito nas eleições brasileiras e mostra ordens de Moraes para derrubada de contas em redes sociais a nível global. O relatório foi obtido pelo jornalista Paulo Figueiredo junto a fontes no Congresso dos Estados Unidos. Sobre as eleições brasileiras, o documento elaborado pelos congressistas americanos diz que as ações de Moraes podem levantar suspeitas sobre o pleito. Abre aspas. O timing dessas ordens de censura que impedem a família Bolsonaro de se manifestar livremente na internet, nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira, pode levantar questionamentos sobre a lisura do próximo pleito presidencial. Essas preocupações são ampliadas pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter emitido ordens de censura semelhantes contra conteúdos negativos sobre o candidato Lula durante a eleição de 2022, que terminou decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos percentuais. Fecha aspas. O relatório também mostra decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes enviadas a Big Techs norte-americanas. Os congressistas denunciam que o juiz da Suprema Corte brasileira ordenou o bloqueio global de perfis em redes sociais. Nessa decisão de 2020, Moraes determina que o Facebook exclua 16 perfis a nível global. Moraes ordenou a remoção de diversas contas e canais relacionados a Bruna Yubi, o Monark, em 24 plataformas, incluindo TikTok, YouTube, Apple e Rumble. O relatório relembra que na época das ordens, Monark morava na Flórida. Então, essas tentativas de remover sua conta representariam uma ameaça direta à liberdade de expressão de cidadãos que estão nos Estados Unidos. O documento conclui que os direitos de expressão dos americanos nunca devem ser restringidos por autoridades governamentais estrangeiras que buscam silenciar a dissidência além de suas fronteiras, e que esses ataques à liberdade de expressão representam uma ameaça clara e crescente aos direitos constitucionais dos americanos. Abre aspas. O comitê continuará a realizar a supervisão e a desenvolver soluções legislativas para proteger a primeira emenda das ameaças de censura estrangeira. Fecha aspas. O Metrópolis apurou que cópias desse material foram enviadas ao Departamento de Estado e à Casa Branca. Polícia Federal prende ex-servidor do STJ suspeito de envolvimento na venda de sentenças. Márcio José Toledo é suspeito de participar de um esquema de venda de sentenças investigado pela corte. Há indícios que o ex-servidor tentou atrapalhar as investigações. A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira José Toledo, ex-servidor do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, suspeito de envolvimento no esquema de venda de sentenças investigado pela corte. A medida foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, STF, e ocorreu após a PF cumprir mandato de busca e apreensão contra o ex-servidor. A PF analisou o material da busca e requereu ao Supremo a prisão preventiva. Os investigadores apontam que é uma tentativa de Márcio de atrapalhar as investigações. Há relato de que ele teria seguido um dos delegados do caso. No material apreendido foram encontrados cerca de 10 mil prints contendo histórico de monitoramento do veículo utilizado pelo delegado e 2 armas de fogo. O ex-servidor foi demitido do tribunal e indiciado pela PF. Segundo a Polícia Federal, aproveitando-se do cargo, ele criou, editou e extraiu minutas de decisões que foram indevidamente compartilhadas e utilizadas, vazou informações sigilosas e comercializou decisões judiciais.
As investigações apontam que Márcio teria recebido ao menos 4 milhões do lobista Anderson de Oliveira Gonçalves, apontado como operador do esquema de venda de sentenças. Então, aqui a gente acompanha a Polícia Federal fazendo um belíssimo trabalho novamente, partindo para cima daqueles que estão utilizando a máquina pública para poder vender sentenças. Muito boa tarde para vocês que estão nos acompanhando. Eu trago aqui uma informação, apuração minha e de Matheus Teixeira. Ainda deve levar mais um mês para que o ex-banqueiro do Banco Master, Daniel Vorcaro, termine de organizar os temas que pretende apresentar para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República na sua proposta de colaboração premiada. Essa previsão de um mês foi sinalizada pela equipe do banqueiro aos investigadores que cuidam desse caso. Vorcaro não teve acesso aos inquéritos da Polícia Federal sobre as fraudes financeiras. Portanto, ele não sabe o que os investigadores têm em mão. Então, o banqueiro está usando como uma espécie de linha mestra para construir, né, os dados, o escopo, para fechar o escopo do que vai apresentar, os dados extraídos de seus próprios celulares e aparelhos eletrônicos para guiar sua delação. Então, como ele não sabe o que os investigadores têm, ele sabe que pelo menos os dados extraídos do telefone estão sendo escrutinados pelos investigadores. Bom, eu e Matheus Teixeira apuramos também que Vorcaro tem pressa para concluir essa etapa, aliás, para concluir toda a questão da delação. Por isso, ele deve apresentar, já na primeira proposta, a APF e a PGR, o escopo de temas mais amplo possível, tentando evitar um longo vai e vem. Ou seja, já colocar nos anexos, né, esse documento inicial, ele é entregue no formato chamado anexos, já entregar nesses anexos o maior número de temas possível, ou seja, contar tudo o que sabe, tudo que fez. Depois começa a fase de depoimentos. Depois desse um mês, né, com a entrega dos anexos, aí começa a fase de depoimentos e da entrega de provas. O objetivo, tanto dos investigadores quanto do investigado, é que em 3 meses, se tudo correr bem, o documento esteja pronto para que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é relator desse caso, possa decidir, né, sobre a homologação da proposta de colaboração premiada. O melhor cenário na avaliação das fontes envolvidas na negociação da delação é que Vorcaro é que a conclusão aconteça no período mais distante possível das eleições de outubro. Por quê? Ninguém quer esse tema contaminando a eleição presidencial, enfim, as eleições gerais desse ano, Yuri Pita. Mas a gente sabe que nem sempre querer é poder, né? Vai ser difícil que esses temas aí não entrem com tudo na eleição de outubro. Desde o Florentino Maquiavel que não basta ter virtude, é preciso ter fortuna também no sentido de sorte, né? Não basta ser uma pessoa virtuosa, seja na política, seja nessas questões todas, mas também todas as circunstâncias que fazem, que tornam, né, possíveis os efeitos, no caso lá, quando Maquiavel teorizou a ciência política por meio do príncipe, mas isso vale para praticamente quase todas as questões da vida e, em especial, numa investigação tão intrincada e numa colaboração com tanto potencial de efeitos, de consequências políticas como esta de Daniel Vorcaro, Débora. Foram criminosos, foram abjetos, foram vis e vão responder criminalmente. Vão ter um mandato cassado e serão presos. Acabei de protocolar notícia crime por denunciação caluniosa e coação no curso do processo, porque foi no momento que eu estava indiciando o filho do presidente da República e pedindo a prisão dele contra Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Não foram apenas irresponsáveis, foram criminosos, foram abjetos, foram vis e vão responder criminalmente. Vão ter um mandato cassado e serão presos. Também apresentei queixa-crime contra a honra pela prática de fatos mentirosos imputados a mim. A impunidade não irá prevalecer. Olha, irresponsáveis criminosos, não adiantam vir pedir desculpa. Vocês terão que ser caçados e presos. Chega de impunidade nesse país. Vocês são autores principais de fake news.
e servirão de exemplo para nunca mais um parlamentar sacar uma acusação grave dessa, sabendo que é mentira. Dia do ministro Fachin, né, dizer em alto e bom som que juiz pode errar e que tem que pagar pelos seus erros e que a imprensa e a opinião pública fazem bem de criticar, né? Como se os ministros do Supremo e juízes em geral fossem meros seres humanos, como todos nós, né? Veja, que essa fala gere descontentamento de outros ministros apenas nos dá uma amostra da força do espírito de corpo, do corporativismo do Supremo. Um corporativismo que, neste momento, é um ato de violência contra o Brasil, porque tem sido usado para acobertar e para blindar, inclusive, investigações para saber se os ministros estão ou não estão seguindo a lei. Eu também acredito que em algum momento a gente vai ver uma aprovação de um código de ética, seguindo a lógica do Fachin, ou a gente se autolimita ou o limite virá de fora. Tem que haver um código de ética, é claro, para dizer que tipo de relação pode ou não pode um ministro do Supremo ter com empresas, que tipo de evento e de remuneração ele pode ou não pode ter fora do Supremo quando ele for participar de congressos, eventos e coisas assim. Tudo isso tem que ser regrado, ainda que seja uma regra que não terá uma instância externa com capacidade de punir. Mas mesmo assim, só de existir, ela já vai criando uma cultura ali que, quem sabe, vai ajudando uma certa reforma de algumas práticas comuns hoje em dia no Supremo. Só que eu também não penso que a essa altura um código de ética seja suficiente para o tipo de mudança que a gente e de limitação, autolimitação que a gente precisaria ver do Supremo. Porque agora o passo que a gente está nessa história é muito posterior. A gente está precisando, por um lado, 2 pontos centrais. Primeiro, o fim do inquérito das fake news. Há todo um debate polêmico, controverso sobre se lá atrás foi justificado ou não, dado a situação com relação à PGR, se ele foi ou não foi importante no combate à trama golpista, e são outras discussões sobre o passado. O fato é que agora, este inquérito de ofício das fake news já foi utilizado para tentar calar críticas ao Supremo na imprensa. Então, o fato dele ser pervertido nessa magnitude já mostra que a data de validade dele, se é que tinha antes, definitivamente acabou, ele precisa ser terminado. É um primeiro ato de limitação. Mas o segundo, há suspeitas relevantes sobre a conduta de 2 ministros do Supremo, o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, assim como qualquer outro cidadão desta República, seja político, não político, juiz, não juiz, empresário, cidadão comum, precisa ser investigado. E não é um código de ética tratando de situações ideais que vai lidar e que vai resolver isso, não. Aproveitando o momento aqui, eu preciso falar um fato de extrema importância. E todo o material apresentado a essa comissão, todo o material que eu tenho comigo, já foi entregue às autoridades americanas para que elas tomem as devidas providências com relação ao Supremo Tribunal Federal, a Alexandre de Moraes e à Procuradoria-Geral da República. Então, os Estados Unidos já têm, as autoridades americanas já têm a posse desse material, tá? Que interferem na percepção das pessoas, inclusive a intoxicação ideológica, né? Veja, no caso brasileiro, a taxa de desemprego, se você considera a medição do IBGE, ela está num nível historicamente baixíssimo, mas a pesquisa da Quest, a mais recente, ela mostrou que 50% dos entrevistados acham que está mais difícil conseguir emprego. Então, a pesquisa não bate com a realidade. A inflação, antes desse problema dos combustíveis causado pela guerra no Iraque, estava o Banco Central se preparando, inclusive, para providenciar reduções mais expressivas da taxa de juros, porque a inflação claramente desacelerou no Brasil nos últimos meses. Todos os indicadores mostram isso. Só que na pesquisa da Quest, 58% dos entrevistados disseram que os preços dos alimentos subiram no mês de março. O PIB cresceu, está crescendo há 3 anos seguidos, acima dos 3%. Até o ano passado foi acima dos 3%. Nesse ano foi menos, mas cresceu 2,3%, o que muitos, os economistas inclusive, acharam que, diante das circunstâncias, foi um crescimento até eloquente. A taxa de juros no nível que estava, que ainda estão, as taxas na Lua, crescer 2,3% é um crescimento extraordinário. Mas na pesquisa da Quest, 64% disseram
que compram hoje menos do que conseguiam comprar um ano atrás. Então, há um descasamento entre a realidade e a percepção da população sobre a economia do país. Pessoal, a coisa está muito feia, tanto aqui fora, tanto aqui dentro, né, quanto lá fora, internacionalmente, para os meninos do STF. Então é por isso que eu sempre peço para vocês me ajudarem a compartilhar, me ajudarem a levar, né, essa informação para o máximo de pessoas possível. E pessoal, tem outra informação que eu queria mostrar aqui para vocês, olha só. STF e também a PGR e a Polícia Federal estão sendo acionados aí para a prisão da Soraya Tronic e do Lindenberg Farias. Isso mesmo, o deputado federal Alfredo Gaspar, como vocês viram aí, né, relator da CPMI do INSS, afirmou que tomou as medidas judiciais contra os parlamentares Lindenberg e a Soraya Tronic. Com certeza isso tem que ir levado a fundo, mas porque, como ele mesmo disse, isso não pode ficar apenas ali na denúncia. Como eles acusam alguém de fazer esse tipo de coisa e saem impunes? É muito importante que, caso não sejam presos, pelo menos percam seu mandato, porque a Câmara não é lugar para fazer esse tipo de coisa, não. E pessoal, olha só outra notícia também que aconteceu. O Nicolas Ferreira foi condenado por gordofobia contra a Thaís Carla. Isso mesmo, ele acaba de ser condenado e ele já reagiu sobre o assunto. Após decisão judicial envolvendo a influenciadora Thaís Carla, o deputado federal Nicolas Ferreira veio a público comentar o caso. Em suas redes sociais, o parlamentar criticou o cenário ao afirmar que o Brasil é uma piada em reação à condenação por danos morais. A sentença determinou que Nicolas Ferreira deverá pagar R$12 mil à influenciadora. O juiz Fábio Pano de Matos, responsável pela primeira vara do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, também estabeleceu restrições adicionais, proibindo o deputado de associar o nome ou a imagem de Thaís Carla a comentários considerados depreciativos. Em caso de descumprimento da ordem, foi fixa uma multa de R$4 mil. Na decisão, o magistrado optou por não acatar o pedido de retratação pública, segundo ele, por entender que, na esteira da jurisprudência pátria da mais moderna, a fixação da indenização e a abstenção futura já reparam o núcleo essencial de dano moral suportado, enquanto a coerção a um pedido de desculpas carece de voluntariedade e eficácia moral. A ação judicial teve origem após a publicação feita por Thaís Carla na rede social X, antigo Twitter, na qual aparecia com um corpo pintado em referência à Globeleza. Na ocasião, Nicolas Ferreira compartilhou a imagem acompanhada da frase "tiraram a beleza e ficou só o globo", o que motivou a acusação de gordofobia e posterior processo. Então tá aí, pessoal, mais uma condenação para cima do deputado Nicolas Ferreira. Eu vou deixar essa imagem borrada mesmo para não mostrar essa foto horrível dela, mas é assim, pessoal, hoje em dia você não pode falar nada. Se você falar alguma coisa para alguém, a pessoa se sentir ofendida, você pode ser condenado nesse país. Nós precisamos realmente virar a chave desse país e eleger deputados e senadores que tenham lei apenas para crime de verdade. Se você roubar, se você matar, se você agredir alguém, se você impedir, sei lá, alguém de poder transitar na rua, poder comprar algumas coisas, é uma coisa. Agora, você vai insultar alguém, você vai ser preso. Você vai ser condenado a pagar 12, 15, 20 mil reais. Já não pode fazer mais nada nesse país. E eu falo nem questão de poder sair xingando todo mundo. Eu não me importo com nada disso. Se alguém vier me xingar, eu vou xingar de volta. A gente vai brigar e pronto. Não tem que envolver a justiça e o Estado em tudo que é coisa. É assim que acontece em todos os países que viram ditaduras. A liberdade vai sendo cortada por fatia através de fatia. Fatia através de fatia. E aí, já nós não temos liberdade para fazer mais nada. Na escola, antigamente, a coisa mais normal do mundo era alguém zoar um gordo, zoar um cara magro, zoar um cara pequeno, zoar um cara grande, e todos levavam na brincadeira. E até levavam aquilo ali, né, pra vida talvez como uma crítica construtiva, melhoravam, ficavam, né, ali brincando de volta. Isso é a coisa mais normal do mundo. Hoje, você pode ser condenado. É isso que a justiça está fazendo. Em vez de preocupar com o estuprador, que hoje a maioria do que acontece no Brasil desses crimes contra a mulher são reincidentes. Por quê? Entram na cadeia, ficam 2 aninhos bonitinhos lá dentro e já saem. A coisa virou uma várzea total. Pessoas que realmente estão assassinando por um celular. Tem homens matando mulheres e até outros homens também que estão indo assaltar apenas um celular e matam as pessoas. E aí não tem crime, e aí não tem pena. Mas se você xingar alguém,
Se você acabar ali perdendo a cabeça em uma discussão, acabar discutindo com alguém, insultar, acabou. É condenado. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham sobre tudo isso que tá acontecendo no Brasil, esse mimimi que tá virando. É importante que você comente aqui, tá? E também comente sobre a situação de Alexandre de Moraes. O governo, né, tá totalmente encurralado, o cerco está fechando e eu quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso, tá? Muito obrigado por você assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.